muito bom, queridos. Estamos num mundo que a todo tempo busca culpados. E esse mundo que busca culpados é natural, talvez, que isso aconteça, uma vez que inevitavelmente ou inegavelmente estamos numa crise geral. Eu acredito que estamos numa crise ampliada, por mais que venhamos a negar, ou não acreditar, ou não querer acreditar, o fato é que estamos numa crise ampliada em nossa sociedade atual. Tudo começou com a pandemia, que se espalhou, gerou uma série de falsas notícias, de fake news, e depois interferiu também na nossa política, tanto mundial como a política brasileira. A crise então se espalhou pela economia, pelo desemprego, pela queda de renda, pela inflação. Não é incomum que as pessoas agora vão ao mercado e antigamente o que você comprava com R$50, hoje você compra 3 itens, 4 itens, você gasta R$50. A cesta básica hoje, para o sustento de uma família, custa o equivalente a um salário mínimo. Então hoje você precisa de um salário mínimo para comprar uma cesta básica. E além disso, a crise então adentrou lares e desfez casamentos. É inegável a crise geral que vivemos. Começou na área da saúde, adentrou a política, a nossa economia e entrou nos lares brasileiros. E as estatísticas apontam um crescimento de 35% de divórcios no estado de São Paulo, só no ano de 2021. De janeiro a junho de 2021, nós tivemos um aumento de 35% no número de divórcios. Isso certamente foi também resultado da culpabilização, das interferências da crise nas nossas economias domésticas, das emoções que não foram colocadas sob controle, da diminuição de renda, dos desempregos e do fato desses casais e dessas famílias terem sido obrigadas a conviverem intensamente no momento de instabilidade. Nas crises, nós buscamos culpados. Toda vez que nós estamos numa situação que nos gera desconforto, grande desconforto, o nosso caminho natural é buscar de quem é a culpa, e entender de quem é a culpa. E aí a gente vai buscando culpados em todas as áreas. O mais comum, não somente nas igrejas, mas fora das igrejas, é buscar nos governantes a culpa de tudo, né? O culpado é fulano, o culpado é tal coisa, o culpado é tal partido. E quando você vem pro micro, isso é no macro, mas quando você vem para as suas relações cotidianas, o culpado vai ser quem está mais perto de você. Normalmente o culpado é quem está mais próximo. E aí vai para o seu cônjuge: culpado é minha esposa, culpado é meu marido, culpado é meu filho, culpado é meu pai, culpado é minha mãe, culpado é meu irmão. E a gente está sempre buscando alguma coisa ou alguém que seja o nosso bode expiatório, que seja alguém que leve todo esse fardo pesado, a fim de que a gente se sinta um pouco menos pior. Em anos de atendimentos, pastorais, aí já faz acho que 12 anos, que eu sou pastor pelo menos, e muitos casais já vieram falar comigo, e normalmente se buscam culpados nessa situação, um culpado na relação. Eu acredito que nós estamos numa pandemia conjugal. A gente não está só numa pandemia do Covid, a gente está numa pandemia conjugal, pandemia familiar, E diante dessa crise, seja ela familiar, social, política, financeira, emocional, a gente precisa de portos seguros. Nós precisamos de segurança, nós precisamos de escudos. Nós precisamos de meios bíblicos e espirituais para não quebrarmos. Porque a gente quebra quando a gente está sem segurança e a crise vem. E diz o texto bíblico de Mateus, capítulo 7, quando as tempestades vêm, e se você não está firmado, a casa cai. Literalmente a casa cai. Precisamos de portos seguros, para que durante esses momentos que são inevitáveis e que não são os únicos nem os primeiros a acontecer, vão acontecer outros, nós possamos prosseguir.
A situação de ameaça, ela é potencializada quando existem acusações. E quando existem acusações que nós podemos considerar talvez falsas, culpabilizações e críticas, e é possível que você tenha se sentido assim ao longo desses últimos meses. É possível que se alguém não te culpou, você tenha se sentido culpado. É possível que se alguém não falou assim para você, você é culpado disso, você mesmo tenha assumido a culpa de alguma forma e se sentindo mal emocionalmente, mal espiritualmente, porque atribuiu a si mesmo toda a responsabilidade por essa situação. Então, como que a gente constrói um porto seguro? Como é que nós lidamos com os momentos de crise expandida? Qual é o caminho bíblico para nos sentirmos seguros diante da culpabilização, diante da crise, diante das acusações? Como lidar com as dúvidas, com as ameaças externas, com as ameaças humanas? O que as Escrituras nos apontam como caminho? Biblicamente, o caminho para ser trilhado, a fim de que tenhamos segurança num mundo de instabilidades, é um caminho que passa pela perseverança na integridade, a partir de valores sólidos diante de Deus. Então eu já afirmo e já adianto aos irmãos, que o caminho para a segurança no mundo de instabilidade está na integridade, na perseverança em valores. Integridade o que é? É você saber quais são os valores que você crê, quais são os valores que você não abre mão, quais são os valores que você vai trilhar, perseguir, prosseguir, e você vai ser movido por esses valores independente das circunstâncias, e é isso que nos traz real segurança. Nós vamos ver isso biblicamente. A integridade é aquilo que mantém pura e reta a sua vida, sem se importar com os benefícios e regalias pessoais que possam lhe ser concedidos mediante acordo. Charles Swindoll escreve que, acima de tudo, integridade é o que você é quando não há ninguém por perto para verificar. Ela é mais demonstrada quando ninguém está observando. De forma prática, a integridade é aquilo que você vai ser sempre. Se alguém estiver olhando ou se ninguém estiver olhando, se você está na bonança ou se você está na necessidade, a integridade é a identidade do teu ser, firmado nos teus valores pessoais diante de Deus, mesmo nos momentos em que está tudo incerto, ou mesmo nos momentos em que os outros dizem que você é o que você sabe que não é. É a integridade que nos faz nos mantermos firmes. É a certeza dos nossos valores. É a convicção em consciência tranquila diante de Deus, daquilo que somos perante Ele. Warren Wiersbe escreve que o indivíduo íntegro não é dividido. Dividido seria duplicidade, e nem simplesmente finge. Fingir seria a hipocrisia. A integridade é não estar dividido e nem fingir. As pessoas íntegras não têm nada que se esconder e que esconder, e nada a temer. Por isso que eu falo que a integridade nos dá coragem e nos faz ter porto seguro, porque as pessoas íntegras não temem o mal, não temem a acusação, não temem as lutas, não temem as culpabilizações. Pessoas íntegras têm vidas que são livros abertos e são completas. É por isso que eu afirmo que a integridade nos protege em segurança, principalmente diante de oposições, situações em que nos sentimos acuados, sob questionamentos, perseguidos ou na presença de adversários. Eu me lembro do sentimento do salmista Davi, no Salmo 23, verso 4 e 5, mesmo quando andar por um vale de trevas, de sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, o quê? Me consolam, em outras versões tem me protegem. Porque a vara e o cajado do pastor serve para proteção. Você não vai ver o pastor usando o cajado para consolar. Vem aqui, ovelha, pega a ovelha com o pescoço assim. Você vê o pastor usando o cajado para proteger. Proteção.
tua vara e teu cajado me protegem. É a versão mais adequada. Preparas um banquete à vista de quem? Dos meus inimigos. O que é isso? Segurança em meio a adversários. Segurança em meio a culpabilizações. Proteção em meio a um mundo que busca culpados. É o que nos ensina também Salomão, Provérbios capítulo 2, versos 6 e 7. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade. Amém? Olha só, o Senhor protege como um escudo quem anda em integridade. Então veja que a integridade é o seu escudo. Amém? Biblicamente, o teu escudo que vai te proteger nos caminhos incertos das relações pessoais, nos caminhos incertos das crises gerais, o teu escudo é a integridade. Um exemplo de integridade evidenciada como escudo e como proteção está na vida do apóstolo Paulo, quando ele precisou se defender diante dos seus acusadores, lá em Atos capítulo 24. E a gente aprende muito com a postura do apóstolo aqui. Como lidar nessas situações, como se manter firme, como se manter seguro, como desconstruir os argumentos carnais, como perseverar. Vejamos como o apóstolo Paulo agiu. Atos capítulo 24, verso 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. E quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou a sua causa a Félix, que era o governador. Tértulo era o advogado dos sacerdotes que estavam acusando Paulo. E Tértulo disse: temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Então Tértulo começou agradando o governador, bajulando, né? Tértulo não se apegava à proteção da integridade, ele se apegava às armas da carne, que é inflar o ego do outro. Tértulo começou a falar assim: ó, Félix, como você é maravilhoso, Félix, olha quanta coisa boa você fez, Félix, aqui na nação, graças a você, como você é bom. Félix tinha as armas dele. As armas de Félix eram as armas da carne, as armas da lisonja, as armas da inflação do ego. E aí continua: em tudo, em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te o tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que esse homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e até tentou mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou das nossas mãos e ordenou que seus acusadores se apresentassem. Tu mesmo o interrogares, porém, se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Aí no verso 10 nós lemos assim: quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou. Aqui vem a defesa de Paulo. Então vocês viram qual foi a acusação de Tértulo: perturbador da nação, alguém que está causando, alguém que profanou o templo, alguém que está indo contra a nossa lei. E aí Félix deu espaço agora para Paulo falar. E como é que Paulo reagiu? Como é que você reagiria? Você está lá diante
das acusações. Está lá diante de alguém, um advogado do capeta, né, literalmente. Advogado do diabo, contratado para falar mal de você. Diante de uma autoridade e fala todo tipo de calúnia contra você. Como é que você reagiria? Eu não sei como é que você reagiria, mas vamos ver como é que o apóstolo Paulo reagiu. Verso 10. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: eu sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso de bom grado faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer lugar na cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus de nossos antepassados como seguidor do caminho a quem chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Está aqui a chave de Paulo. E depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas alguns judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante de ti, apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio. A não ser que tenha sido este: quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Bom, então aqui, meus irmãos, brevemente eu quero refletir com os irmãos 4 lições do apóstolo Paulo para a sua vida. 4 breves lições para a minha vida, para as nossas vidas, sobre como lidarmos diante das situações em que estamos acuados. Situação de crise geral, situação de culpabilização, situação em que você está sendo levado a uma armadilha, está sendo levado para uma sinuca, está sendo colocado, diante de acusadores, de pessoas que querem o seu mal. Como é que você vai viver? Salmo 23, prepara-me um banquete na presença dos meus inimigos. Como é que isso vai acontecer? Então veja só, primeira lição que eu e você devemos aprender é que Paulo não se emocionalizou diante das críticas. Sabe o que é emocionalizar? Emocionalização é um termo real. Se você colocar lá no Google, emocionalização, sabe o que é isso? É um termo que define quando as emoções dominam a razão. Emocionalizar é quando a sua emoção domina a sua razão. Ocorre quando uma pessoa, ela acredita que ele ou ela está sentindo é verdadeiro, independente de qualquer evidência apresentada. Então emocionalizar é quando o teu sentimento fala mais alto do que a razão. Sabe quando só você está sentindo uma coisa e todo mundo fala assim: menino, para com isso, para com isso, que não tem nada a ver com o que você está sentindo, não tem nada a ver com o que você está falando. Não, mas ninguém me ama, mas ninguém me quer, né? O depressivo sente assim, né? Eu não faço nada de útil, eu sou um inútil, eu sou um irrelevante, nada do que eu faço dá certo. Aí você fala, aí o outro está falando assim: mas pelo amor, como assim? Para com isso, olha quanta coisa você já fez. A pessoa que está emocionalizando, ela não consegue ouvir a razão, ela só ouve os sentimentos, ela só ouve a emoção. Tértulo, o advogado aqui dos acusadores de Paulo, ele era hipócrita. Ele era uma pessoa manipuladora, ele sabia que Félix era corrupto. O próprio Félix, o governador, não era tão maravilhoso assim. Félix era acusado de ter assassinado vários adversários políticos. Félix não era bonzinho, não era tão maravilhoso, tão majestoso assim. Tértulo, ele se utiliza da hipocrisia, da falsidade, das artimanhas humanas, da esperteza, mas o apóstolo Paulo não, ele não emocionalizou. E ele manteve uma postura tranquila e espiritual, com domínio próprio, mesmo quando ele deveria ficar furioso. O erro mais comum quando a gente recebe críticas é ficar mais irritado do que quem está criticando. Você já passou por uma situação assim? De ficar mais nervoso do que quem está te acusando? Esse é o erro mais comum, a emocionalização.
você literalmente perde a razão, fica mais irritado. Isso acontece muito com quem está mais perto, com as pessoas mais próximas, principalmente num casamento. As críticas sobressaem um contra o outro no casamento. Eu tenho ensinado a diversos noivos que a gente nunca deve pensar quão bom vai ser ficar com ele ou com ela, mas o quanto eu suporto as dificuldades dele ou dela. Quanto mais realista você é com relação aos pontos difíceis de suportar no outro, mais assertivo vai ser o sucesso do teu casamento. Normalmente as pessoas elas pensam, ai, como é maravilhoso estar com essa pessoa, como eu quero estar com ele, como ele é bom. Não, você tem que pensar o quanto você está disposto a suportar todos os pontos críticos e difíceis. Isso vai te fazer mais realista. Diante das críticas de alguém próximo, se nós nos permitirmos nos dominar pelas emoções, a gente entra no pântano da autojustificação. Olha só, diante da crítica, emocionalizar as coisas te faz cair no pântano da autojustificação. Sabe o que é o pântano da autojustificação? O pântano é um lugar que você fica perdido. Eu diria que é como uma areia movediça, né? Você entra na areia e quanto mais você se mexe, mais você afunda. Quando você emocionaliza, quando as emoções estão te dominando, quanto mais você fala, mais você afunda. Não é verdade? Quanto mais você expressa, mais você vai caindo. Porque você não está falando da razão. Você não está falando com domínio próprio. Você não está falando sobre a ação do Espírito Santo. Você está falando com base naquilo que está nas suas emoções, nos seus sentimentos mais impulsivos possíveis. E aí você entrou no pântano da autojustificação, em que todo momento você está querendo provar o seu argumento, mas com base nas suas emoções. Quando a gente emocionaliza, a gente fecha a porta para a sensatez, para a sabedoria. A gente cai no ciclo interminável. E aquilo que realmente deve ser dito ou feito, abre espaço para discussão infrutífera e desrespeitosa. Entrou no pântano da autojustificação? Esquece. Aquilo que realmente tem que ser falado ou feito, vai dar espaço para a discussão, para o desrespeito. E quando entra o desrespeito, a coisa começa a piorar cada vez mais. O desrespeito é quando você já não está mais medindo as suas palavras. Você já fala tudo que vem nas suas emoções. E aí acontecem as maiores feridas. Diante da crise agravada, busque pelo poder do Espírito manter o controle das emoções, para não cair no pântano da autojustificação. Agora, a segunda lição que eu vejo no apóstolo Paulo é que ele se deteve aos fatos e à verdade. Se deter ao fato e à verdade, como é importante isso? Uma vez que você se livrou, do pântano da autojustificação, agora você tem que se esforçar para olhar com clareza, para qual é a verdade dos fatos. Paulo fez isso. Na defesa dele, em Atos 24, verso 11 a 13, ele fez questão de afirmar datas, explicar eventos e assim negar as acusações. Ele disse assim, olha, há menos de 12 dias, fui para Jerusalém, meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém, eles não podem provar porque eles nem estavam lá. Então o que Paulo está falando aqui? Ele não está se baseando na emoção dele, ele está se baseando no fato. Está se baseando no que realmente aconteceu. A gente tem que se focar no fato. E aqui que está a segunda lição importantíssima. A integridade vem da segurança que está na verdade. Quanto mais você se apega à verdade, quanto mais você se apega ao que realmente aconteceu, mais seguro você estará. Agora, se você abre uma brecha, por mínima que seja, para ilustrar, para colorir um fato, para falar uma coisa que não realmente foi exatamente assim, quanto pequenas brechas você abre para isso, você já está destruindo o poder do argumento verdadeiro. Além de citar fatos, Paulo não hesitou em falar a verdade sobre as suas convicções pessoais. Está lá no verso 14 a 16.
confesso-te que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, concordo com a lei e com os profetas, e tenho a esperança de que haverá ressurreição de justos e injustos. Olha o que Paulo fez, não negou a sua consciência. Então, nada é mais poderoso do que a sua convicção em Deus, amém, irmãos? Não negou a sua experiência, a sua convicção pessoal em Jesus. Se a gente não reafirma a nossa convicção, nós vamos dar espaço para as incertezas, para as acusações e para as mentiras. É muito rápido e fácil que deixemos os fatos e assumamos as atribuições de culpa pelas motivações dos outros. Mas Paulo diz a verdade com consciência tranquila e contradisse os seus acusadores. Nos apoiarmos nos fatos e nas verdades é um porto seguro para nós. A verdade, meus irmãos, sempre vai trazer coragem e poder, amém? A verdade te traz poder e coragem. Eu lembro de uma ilustração de um filósofo ateu, é uma ilustração real, é uma história real, David Hume. Ele era um filósofo britânico deísta do século XVIII, ele rejeitava abertamente o cristianismo. David Hume era o primórdio do ateísmo. E na mesma época de David Hume existia um grande avivalista chamado George Whitefield. Eles conviveram. E é muito interessante qual é o poder de alguém que crê numa verdade exerce sobre incrédulos. É tremendo, porque ainda que você fale assim, não creio nisso, mas você não tem convicção no que você não crê, aquele que crê tem mais poder do que você, porque tem convicção. Eu lembro que uma das dicas que eu recebi, ou que eu depois dei para outros seminaristas, no momento do concílio pastoral, você é inquirido, né? São pelo menos 7 pastores batistas que fazem para você diversas perguntas teológicas, e depois eles se reúnem para votar se você vai ser aprovado ou não para o ministério pastoral. Isso aconteceu na minha vida em 2009, e aí eu lembro que uma dica importante que eu ouvi era o seguinte: olha, ainda que você fale aquilo que eles não creem, fale com convicção. Fale com certeza, tenha argumentos para provar, não é? Porque às vezes o que não crê não está tão convicto de que não crê como você está convicto do porquê crê. Amém? Faz sentido? E a sua convicção é maior do que os questionadores. A sua convicção tem que ser maior do que quem questiona. A sua certeza tem que ser maior do que quem vai contra. Porque é pela sua convicção e pela sua certeza que haverá poder e segurança. E aí diz que David Hume, esse ateu, certa vez, um amigo dele o encontrou correndo ao longo de uma rua de Londres e perguntou onde que ele estava indo. E Hume respondeu assim: eu estou indo ouvir George Whitefield pregar. E aí o amigo dele perguntou assim: mas você por acaso crê no que Whitefield prega? E David Hume respondeu: eu não creio, mas ele crê. Eu quero ouvir ele falar. Porque quando a gente fala a verdade daquilo que a gente realmente crê, isso é poderoso, meus irmãos. As pessoas estão em busca de verdades sólidas. Já parou para pensar? Pessoas acreditam nas verdades mais absurdas só porque quem fala, fala com convicção. Se não fosse assim, o nazismo não teria acontecido. Tantas outras atrocidades não teriam acontecido se esses líderes e porta-vozes não estivessem tão convictos das suas verdades. As pessoas precisam de verdades em que acreditar. Seja você um porta-voz da verdade, amém? Portanto, se estiver na posição de se defender, permaneça firme na verdade que você crê, quanto aos fatos, quanto a Jesus Cristo, quanto às suas convicções pessoais de fé e os seus valores imutáveis. Agora, a terceira lição: Paulo identificou a fonte original das críticas. Isso aqui é uma lição muito importante.
Quando a gente pensa com clareza sobre os fatos e quando a gente consegue não emocionalizar, então a gente vai abrir espaço para a terceira lição, que é identificar a fonte original das críticas. E você vai perceber que na maioria das vezes, aquele que está te criticando, não está te criticando apenas porque ele não gosta de você ou do seu comportamento, mas porque tem algo muito mais profundo por trás. Paulo conseguiu perceber isso. Paulo demonstrou isso. A gente vê isso em Atos 24, versos 17 a 19, que quando ele olha para os seus acusadores, ele fala assim: olha, nenhum de vocês estava lá quando essas acusações que vocês estão dizendo aconteceram. Vocês não são, e o fato do que eu fiz não é a fonte original do incômodo em vocês. Paulo estava dizendo literalmente, em outras palavras, o seguinte: olha, vocês estão incomodados, mas não é porque eu estou causando tumulto, mas é porque eu tenho uma convicção real em Jesus Cristo que vocês não têm. A fonte da crítica daqueles acusadores não estava em nada do que eles alegavam que Paulo tinha feito, mas estava neles mesmos. É interessante que, em boa parte das ocasiões, as pessoas nos criticam ou nos acusam quando elas, na verdade, estão mal resolvidas consigo mesmas. A pessoa que se incomoda demais com o comportamento do outro, pode ser que, na verdade, ela tenha muita dificuldade com esse comportamento pessoal. Já parou para pensar que às vezes aquilo que mais te irrita em outra pessoa é aquilo que mais irrita em você mesmo? No quando você mesmo faz? Isso às vezes acontece na relação de pais e filhos, é muito comum, né? O filho cresce falando assim: eu odeio quando minha mãe faz isso, eu odeio quando meu pai faz isso. Aí você cresce e você faz o quê? Faz pior. Por quê? Você se irrita demais com o outro naquilo que você não consegue lidar consigo mesmo. A fonte da crítica está muito além do que o outro vê em você, está no como o outro não consegue se resolver. É interessante que dentro da psicanálise isso é chamado de transferência e contra-transferência. Eu diria que biblicamente isso é chamado de pecado pessoal oculto projetado no outro. A pessoa tem um pecado pessoal, mas ela fala que o outro é culpado do próprio pecado. Muitas pessoas são vítimas da transferência, principalmente pessoas que estão em posição de liderança. Isso é muito comum. As pessoas têm uma raiva inexplicável, uma crítica inquestionável, uma crítica a todo momento, mas no fundo ela tem um problema na própria relação dela com o pai, com a mãe, com o avô, seja quem for. Aquilo que alguém despreza em si mesmo é confundido com o que ela projeta ou enxerga no outro. Isso aconteceu com Saul e Davi. Até postei, esses dias, o que fazer quando você está na caverna de Adulão. Saul, o primeiro rei de Israel, se permitiu ficar completamente dominado pelo ciúme e pela inveja. Ele era o rei, mas ele ficou tão dominado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pela sua insegurança, que ele começou a falar que Davi era o causador de todos os problemas de Israel. Ele não percebia que ele era o causador dos problemas, mas para Saul, o grande problema da nação era um jovem que só estava ajudando ele, chamado Davi. Saul não conseguia ver a si mesmo, ele projetava a própria culpa no outro. Davi, você é culpado. E ele queria matar Davi, ele estava cego, louco, insano, lançava lanças contra Davi, queria cravar Davi na parede, até que chegou uma hora que Davi falou para ele: Saul, eu já podia ter te matado outras vezes,
Você não percebe que eu não estou contra você? Você não percebe que eu não estou fazendo nada contra você? Eu estou te servindo, estou ajudando o seu reino. Saul estava aprendendo naquela hora que a loucura, Davi estava aprendendo naquela hora que a loucura de Saul contra ele não era contra ele, mas era contra Deus. Às vezes as pessoas estão contra você, mas no fundo, quem elas se rebelam mesmo é contra Deus. No fundo, você representa a presença de Deus para elas. E aquilo gera uma inquietação, uma inconformação, uma irritação profunda. Porque ele sabe que quando te vê falar, quando te vê agir, ele vai ser confrontado nos pecados. Ninguém gosta disso quando está dominado pela carne. Entenda qual é a fonte das críticas. Amém, irmãos? E por fim, a quarta lição importante para lidarmos nesse momento é aprendermos a perseverar através de um objetivo que seja maior. Persevere, estabelecendo qual é a razão da sua vida. Quando você estabelece um objetivo maior, quando você tem uma razão maior pelo qual viver, isso é o que vai te fazer perseverar por anos, nos momentos em que você vai querer desistir. É interessante que o apóstolo Paulo não terminou aqui a história das acusações contra ele, porque ele ainda continuou preso. Paulo não foi liberto depois disso. Paulo não desistiu, mesmo depois de 2 anos na prisão, ele ficou mais 2 anos preso, aguardando o julgamento, e diz lá o texto bíblico em Atos 24, verso 26, que a toda hora o governador ficava chamando ele para lá e para cá, querendo ouvir Paulo e esperando que Paulo desse algum dinheiro para ele, de tão corrupto que ele era. Paulo passou ainda mais 2 anos sendo brinquedo das autoridades, mas ele não desistia, ele não ia desistir, porque para Paulo nada importava a vida, conquanto que ele cumprisse a missão. Sabe o que vai te fazer perseverar na crise? Ter um objetivo maior do que ela. Amém, irmãos? Ter um plano maior, ter uma relação pessoal com Cristo que seja maior, ter um foco em Jesus que seja maior. Porque se o teu foco não estiver em Jesus e não for maior do que qualquer coisa que você possa perder nessa crise, você vai se quebrar diante dos momentos difíceis. Ter um objetivo maior é o que nos move para algo poderoso, é o que nos move para enfrentar as oposições. Às vezes a gente persevera porque tem um objetivo. Uma das coisas que eu mais percebo nas novas gerações é a inconstância e a falta de perseverança. Eu não me vanglorio disso, mas eu falo disso com tristeza. É muito provável que outros pastores que chegaram aqui com a idade que eu cheguei não tivessem continuado. Não teriam continuado. Meus colegas pastores não ficariam mais de 3 anos, às vezes enfrentando tantas oposições. Hoje eu louvo a Deus pela igreja que nós temos, diga glória a Deus. Uma igreja que é missional, relacional, discipuladora. Mas muitos jovens ou muitas pessoas não perseveram porque não veem com clareza qual é o seu objetivo. Não tem firmeza de objetivo. Não tem certeza do que Deus quer fazer e do que elas querem ser diante de Deus. Isso acontece nos empregos. É cada vez mais incomum que uma pessoa mais jovem venha ficar mais de 3 anos no mesmo emprego. Por que ela muda? Porque ela não sabe o que quer. Ou porque ela é impaciente. Ou porque quer virar CEO depois de 1 ano de estágio. Estou aqui há 1 ano sendo estagiário, por que eu ainda não Meus irmãos,
quando você não conseguir identificar a fonte das críticas, e quando tudo isso ficar muito obscuro, e vai ter momentos em que tudo vai ficar muito obscuro, nem sempre você vai ter a maturidade emocional esperada nessas horas, nem sempre você vai conseguir identificar a fonte original das críticas, nem sempre você vai conseguir não emocionalizar. E quando chegarem esses momentos, e quando tudo estiver nebuloso na sua vida, faça uma coisa: persevere, amém? Não desista. Mesmo quando você não encontrar as soluções e as respostas, faça como o apóstolo Paulo, mantenha o seu objetivo em frente. Ele tinha um plano: vou pregar o evangelho, vou viver para o reino de Deus, vou avançar no reino de Deus. Mantenha os seus objetivos espirituais. Eu quero finalizar reafirmando aos irmãos que a honestidade, a consciência limpa, a integridade, ela nos protege. Sempre que você se vir acusado falsamente, siga em frente, encontre a verdade e repouse nela. Jesus Cristo é a verdade. Os planos dele para você, e através de você, o plano de Deus, a missão de Deus, é a verdade que você deve repousar. Muito mais do que um plano dele para você, ele tem um plano através de você para ele. A missão é dele, não é sua. Por isso, busque pelo poder do Espírito manter o controle das emoções, não caia no pântano da autojustificação, se apoie nos fatos e na verdade, não entre na loucura dos sentimentos, mas lembre-se das suas convicções, tenha esse porto seguro, e com as emoções sob controle, identifique a raiz das acusações, e persevere, prossiga para o alvo, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Como é que você está lidando com as instabilidades atuais? Como é que você está lidando com as acusações? Como é que você está lidando com as culpabilizações? Como você lidou nos últimos meses ou anos com as críticas contra você? Ou como é que você lidou com as instabilidades? Para onde você está indo? Qual é o teu plano? Aonde você vai chegar? Qual é a perseverança que você quer ter? Senhor Deus, nós oramos aqui diante do Senhor, gratos pela Tua palavra, e oramos, ó Deus, suplicando a Ti em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê poder para perseverar em Ti, nos dê coragem, nos dê ousadia, na verdade. Ó Pai, talvez algumas coisas sejam obscuras, mas nós clamamos, fortalece em nossos corações as convicções do que o Senhor tem, do que é a Tua vontade para o mundo e para cada um de nós. Pai, ajuda-nos a perseverar, firmados na consciência, firme em valores diante do Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que, se não existem ainda clareza de valores, que o Teu Espírito Santo venha nos alertar, nos mostrar, nos abrir os olhos, ou nos ajudar a nos esforçarmos para identificar os valores que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, ó Pai, a perseverarmos nesses valores. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai, a não nos emocionalizar, dando espaço para a carnalidade, para o pântano da autojustificação. Pai, ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus e no poder do Teu Espírito Santo, a ter o domínio próprio, fruto do Espírito. Pai, ajuda-nos a identificarmos a fonte das acusações e das críticas, livra-nos das projeções, das transferências, nos outros, que nós fazemos nos outros, nos perdoe, Pai. Ajuda-nos a identificarmos o nosso pecado pessoal, confessarmos e o deixarmos, e buscarmos cura no Senhor. Pai, leva-nos à maturidade e ao alvo que é o Senhor Jesus, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oramos em Teu nome, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua presença e por este momento. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Diga aí, amém.
Amém. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos acolhe em Teus braços, em Teu amor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você cumprimente aí os seus irmãos, e a gente espera vocês nas nossas programações. Deus abençoe.